Olá, deixa seu joinha aí no vídeo. Você gostou do vídeo? É claro que não, você ainda não assistiu porque está no início dele, mas assista até o fim. Se inscreva no canal. Quando você se inscrever, vai aparecer um sininho lá embaixo. Clica sobre o sininho para você receber a notificação. Um vídeo talvez um pouco controverso. Por que os jovens fornicam? E claro, naturalmente, está falando de, mesmo que o mundo hoje está tão diferente, estamos falando de um homem e de uma mulher. De uma moça e um moço que tem hormônio. A vontade pelo sexo é natural. Isso é comum do ser humano. Se uma pessoa adulta não tem esse pensamento, essa tentação, essa vontade, namoram, né, no caso dos jovens, uma pessoa adulta, isso não passa pela sua cabeça, nem a curiosidade, tem algum problema. Mas na verdade é que, segundo as pesquisas, sexo é algo que ocupa a mente das pessoas todos os dias. Não estou dizendo o tempo todo, mas todo ser humano pensa, todo ser humano adulto pensa todos os dias em sexo ou em coisas associadas ou relacionadas contra, a favor, motivos e fins. Então, faz parte da vida do ser humano. Mas nós, como cristãos, sabemos que a vida ativa da sexualidade ela é cabível, permitida, legal dentro do relacionamento conjugal. Um homem e uma mulher que se casaram. Um homem e uma mulher que contraíram laços matrimoniais. Entretanto, a fornicação no meio dos jovens cristãos, ela está sendo agressiva. Está acontecendo demais. Você que é pai que está me vendo agora, você não sabe a ideia, talvez, o quanto os jovens estão sendo estimulados, incentivados, estão sendo convidados para a prática do sexo antes do casamento. Comerciais, músicas, sensualidade na rua, conversas, aqueles papinhos ao pé do ouvido, Facebook, no YouTube, WhatsApp, insinuações na rua e até dentro da igreja existem provocações sexuais. Lamentável. Mas por que isso sempre aconteceu? Porque os jovens cristãos estão hoje, a maioria deles, mais de 50%, casando, tendo a vida ativa com a sua namorada, a sua noiva antes. Eles continuam tocando na igreja, continuam cantando, regendo. Muitas pessoas entram em contato comigo pedindo conselho, que está fazendo isso, como faz, pedindo ajuda. Por que isso? A facilidade. Olha, como eu disse no princípio, todo ser humano comum normalmente tem adulto, aproximar um homem e uma mulher, os dois se amam, vão ter isso na sua mente. Vai ter essa tentação, podemos assim dizer. Mas as facilidades que existem entre grupos e famílias está proporcionando muito isso. A liberdade excessiva de pais permissivos. Preste bem atenção, você que é jovem, você que é homem, bem sabe disso. Um moço ou uma moça que se gostam, estão namorando, andam para cima e para baixo dentro de um carro, os dois só, se beijando. O que é que vai acontecer? Sexo. Vive para cima e para baixo, a moça vai para a piscina e praia junto com o namorado de biquíni e ele de cueca. O que é que vai acontecer com esse casal? Sexo. Vive namorando dentro de um quarto na casa dele ou na casa dela.
dentro de um carro, atrás de uma árvore, no escuro. E hoje que os jovens namoram todos os dias se pegando, o que vai acontecer com esse casal jovem cristão? Sexo. E se isso não acontecer, só se você for gay e ela for lésbica. Certo? Direto assim. Tenha liberdade para fazer com esse agarra-agarra, beija ali, beija lá, vontade é normal. Se não tiver, é motivo de preocupação. Busque a Deus, busque orientação psicológica, porque não é normal também. Então, como os nossos jovens estão na igreja e não vai praticar? A liberdade que os pais dão para os filhos, dizendo eu confio nele, eu confio nela. O problema é, pai e mãe, gasolina junto com fogo. Não adianta colocar papel para separar, vai queimar junto. E a preocupação é, eles estão fazendo isso com excesso, estão fazendo isso sempre, eles estão fazendo isso e perdendo o temor a Deus, continua tendo atividade na igreja e alguns são até pregadores da igreja. Eu estou falando não de algo local, estou falando no sentido geral. Mais de 50% dos nossos jovens, quando se casam, não é que eles aprontaram uma vez e pararam. Também é pecado sexo antes do casamento, e isso é fornicação. Mas essa facilidade que tem hoje, tem pais que só falta oferecer a filha para o moço. E o rapaz é que vai determinar onde vai, onde fica, onde namora, como beija, onde beija, como alguns casais, se deixar, eles se beijam até na hora do culto dentro da igreja. São de caráter profanos, carnais. Não oram, não jejuam, não leem a Bíblia, alguns deles nem a Bíblia levam para a igreja. Por isso que eles fazem. Como poderíamos ajudar os jovens? Líderes de mocidade, os pastores da igreja que não querem tocar no assunto. Os pais deveriam cuidar dos seus filhos. Nós vemos muitas filhas por aí que parecem uma ovelhinha solta no meio de lobos. Sabe você, pai? Não é para amarrar sua filha e viver com a vida de proibição. Mas eu conheço muitos que não cuidam da própria filha e do filho. Jovens que assistem pornografia, assistem novelas cheias de cenas. Eu não assisto novela, mas pelo que dizem e pelo que no passado assisti, são cheios de cenas, mensagens melancólicas que incentivam, cenas provocantes, sem contar que o rapaz vai para casa da moça, chega lá, pega ela com aquela roupa que parece mais de dormir e ela fica sentada com ele no sofá ou dentro de um carro. Eu falo isso que a gente cansa de ver moços e moças chegando na igreja, junto nas igrejas no geral, não estou falando onde congrega, estou falando no geral, já faz tempo isso. O rapaz chega com a noiva, às vezes até pregadores chegam para pregar, e a irmãzinha que veio com ele, que é a noiva, os dois só dentro do carro, o camarada vem pregar a palavra e a menina está quase aparecendo a peça íntima. Como não acontecer? Se não acontecer, olha, acontecer é pecado e não acontecer tem um erro muito grave nisso. O que tem que fazer é nós termos a postura de cristão, de temor a Deus e tomarmos vergonha na cara e agirmos como cristão. Nós não somos santos. Ou melhor, somos santos, não somos perfeitos, mas podemos melhorar. Gente, nós como cristãos estamos sendo uma vergonha para o mundo. Como pode acontecer? É comum hoje jovens da igreja se engravidando. Moça que namora com rapaz hoje, a mãe está namorando com outro. E os rapazes também. As meninas ficam na frente dos namorados só com peça íntima. Como não vai acontecer? Você, pai, não fuja da sua responsabilidade porque a filha está de maior, não. Você é responsável pela sua casa. Se alguns não cuidam nem da própria vida da esposa, como é que a filha vai ter vergonha, vai ter temor a Deus? No mundo, alguns jovens não se comportam como alguns jovens que dizem ser cristão. Então, como com essa facilidade que tem o jovem fazendo tudo o que o mundo faz, vai, se diverte, namora como o mundo?
namora com descrente, com ímpio, como não vai acontecer? Então, vamos buscar a face do Senhor pela igreja? Vamos tomar posição de cristão? Sermos responsável por essa geração, pela pregação da palavra de Deus? Pastores, pregue contra o pecado, não pregue contra as pessoas, pregue contra o pecado, explique para eles segundo a Bíblia, a palavra. A Bíblia diz que nenhum fornicador entrará no reino do céu. Na Bíblia, a ideia da fornicação é a mesma ideia da prostituição, é o mesmo pecado da prostituição. Os prostitutos não herdarão o reino do céu. Você que está com esse namoro escandaloso e que está aprontando com a sua namorada, fazendo sexo com o seu namorado, Jesus voltar, você fica. Sem contar que você pensa que ninguém na igreja sabe, Deus sempre tem os seus profetas que ele revela seus mistérios. Então, vamos buscar a face do Senhor e fazer a sua vontade em nome de Jesus.